Olá pessoal, beleza? Continuando aqui o nosso curso de mídias educacionais, vamos continuar a formação do professor para o uso de tecnologias, a parte 2, em que eu vou falar especificamente de uma tecnologia chamada podcasts. Então, o podcast, ele é como um programa de rádio, um stream de áudio, em que você pode escutar, né, a qualquer momento. Então aí é o diferencial para um programa de rádio. Você pode escutar aquele programa a hora que você quiser, no momento que você quiser. Então a gente chama isso aí de conteúdo sob demanda. Então você grava o seu episódio, podcast, armazena ele em alguma plataforma, como o Spotify, por exemplo, ou Google Podcasts, e aí você pode deixar disponível para que os alunos, né, focando aí um pouco em educação, você pode deixar para que os alunos ouçam aqueles episódios que você gravou na hora que ele bem entender, e isso pode ser em casa, no ônibus, na escola, tem essa vantagem aí. Ah, então, assim, uma atividade, né, que eu deixo para vocês é procurar saber, junto aos alunos, se eles já conhecem os podcasts, ou se fazem uso dessa mídia, né, de que forma, como eles consomem podcasts. O professor, no caso, pode criar podcasts como mídia auxiliar para complementar, né, o conteúdo da sua disciplina, ou ele pode até usar como meio de avaliação, fazendo com que a turma produza podcasts sobre um tema ligado à sua disciplina. Bom, agora você sabe o que é um podcast, se interessou, e aí quer usar. Como faz? Nós temos várias formas. Né? Tem a forma mais simples, que você pode usar um celular e um fone de ouvido para fazer a gravação, e pode usar até mesas, né, mais sofisticadas, microfones próprios, né, com eliminação de ruído, com headsets também. Então, você tem do mais sofisticado ao mais simples. Né? O mais simples seria apenas o celular e um fone de ouvido. E aí são algumas dicas de como você pode usar. Seleciona o tema que você vai tratar no podcast, listar algumas ideias, aí organizá-las numa ordem específica que você vai fazer a apresentação. Planeje e organize o que será tratado no podcast, caso seja entrevista, seja um monólogo, ou mesmo seja alguma atividade em grupo, né, você planejar como é que você vai produzir esse podcast. Busque conteúdo relacionado ao tema, selecionado para dar um embasamento, e finalmente monte o seu storyboard, né, o seu quadro aí de sequencial, o seu quadro das histórias. E se fala muito em ter podcasts com duração de 2 a 5 minutos, mas aí depende muito da natureza do podcast. Né? Também há podcasts cujo foco é bem diferente, que tem uma hora e meia. Então, para a educação, digamos assim, focado em adolescentes, dependendo, e por ser um complemento, né, do assunto em sala de aula, então podcasts aí, 2 minutos, 5 minutos, até 10 minutos, dá para fazer, né? Você vai dividindo assuntos em episódios pequenos, justamente para que o aluno foque naquele episódio que ele está ouvindo no momento. A funcionalidade aí do podcast, né? Você pode explicar um assunto mais complexo, que você talvez não tenha conseguido em sala de aula, você pode programar, né? Pode roteirizar esse assunto para que você possa explicar de uma maneira de repente diferente no podcast. Comentar acerca de uma tecnologia, você pode ter entrevistas e resenhas, um podcast aí para relatar notícias e novidades, ensino de idiomas, audiobook também. Você pode, inclusive, se você tiver um livro, quiser convertê-lo em audiobook, né? Muitas editoras estão fazendo isso. E também para gravação de aulas. Né? Você disponibilizar o áudio das suas aulas no podcast. Também isso é bom para os alunos, né? Que uma coisa é assistir o vídeo, outra coisa é escutar apenas o áudio da aula. De repente ele tem um interesse maior, já que ele pega o seu celular, bota o fone no ouvido, deixa guardadinho na bolsa, né? E aí pode escutar onde estiver.
algumas ferramentas. No caso, você tem ferramentas aí de produção de podcasts. Você tem aqui o Anchor. Essa ferramenta é bem completa, porque você tanto pode produzir como editar e como disponibilizar o podcast nas mais diversas plataformas. E aí nós temos algumas plataformas aqui, que o Spotify, inclusive o Spotify é a proprietária do Anchor, tem o Google Podcasts e também tem o Apple Podcasts. São algumas plataformas de consumo de podcasts. Como eu falei, Spotify ela é proprietária do Anchor, então você já consegue ter mais recursos. Por exemplo, o Anchor permite que você use músicas do Spotify, mas essas músicas só vão ser tocadas se você ouvir o episódio pelo Spotify. Quando ele é disponibilizado nos outros, você não pode. Então, a preferência aí seria seguir músicas ou que você tenha os direitos, né, ou que sejam livres para reprodução. O Audacity é outra ferramenta de edição de podcast. Você pode gravar e editar, e aí você vai ter que disponibilizar por conta própria nas plataformas. O Anchor já faz isso. Aqui algumas plataformas, o Hackforge também tem essa mesma característica de gravar. Você grava pelo celular e também salva o áudio para publicar nas plataformas. O SoundCloud você consegue gravar e disponibilizar nessa própria plataforma, a plataforma para músicos autônomos, bem interessante também. E aqui duas plataformas auxiliares, uma para imagens que você possa usar livremente, e outra para você usar trilhas sonoras também, sem ter que pagar direitos autorais. Então, essas são algumas ferramentas. Temos outras, temos várias, temos outras plataformas de consumo de podcast, como Castbox. Temos outras ferramentas que vocês podem editar áudio, outras ferramentas que vocês podem ter recursos, né, músicas e imagens. Então, essas aqui são só algumas que eu estou citando. A que a gente vai usar principalmente é a Anchor, que ela é bastante utilizada, é uma das mais utilizadas, e ela permite, como eu disse a vocês, tanto produzir como publicar de dentro da própria plataforma. E aí é o trabalhinho da disciplina. Cada grupo vai criar um podcast, utilizando um tema que foi previamente definido. O podcast vai ser produzido e poderá ser postado no Anchor. Ou então, se você quiser também, postar nas plataformas que o Anchor disponibiliza. Como tarefa opcional, o grupo pode publicar o podcast nos feeds que o Anchor permite. Foi o que eu acabei de falar. Então, essa aqui é a atividade que a gente tem da disciplina. Ok? Então, vamos lá, vamos trabalhar e até a próxima aula.